Bora lá então. Ó, só lembrando aí que a gente tá trabalhando no nosso conteúdo aí, nosso livro de RH, né? No conteúdo de Word. Vocês lembram que a gente trabalhou no conteúdo passado? Como assim? Não, da semana passada. Da semana passada. Do nosso conteúdo. Isso, qual foi o tema da atividade? A gente falou sobre o quê? O Word. O que dentro do Word? Exato. Ó, hoje a gente vai estar vendo lá na página 167, tá? Do seu livrinho de RH, tá? As meninas vão estar enviando depois para vocês o scan das páginas, certo? E a previsão aí do nosso conteúdo de hoje está trabalhando com alguns exercícios dentro das tabelas, né? A gente trabalhou com formatação e também a construção aí de tabelas no conteúdo passado, certo? Exatamente. A gente construiu lá a nossa tabelinha do calendário, ok? Então hoje a gente vai estar vendo aí um pouquinho de tabelas também, só que um pouquinho mais avançado. Vai ter outras ferramentas que eu quero mostrar para vocês, certo? Bora lá então. Eu estou aqui no Word, certo? A gente já viu que lá em cima, na opção inserir, eu consigo trabalhar aí com essa opção de tabelas. Então eu vou dar um clique lá em cima, vou lá na opção tabela. Dentro de tabela, a gente vai estar criando aqui uma tabela específica para a parte de boletim escolar. Então, eu vou estar criando aqui 8 colunas por 13 linhas. Aqui ele só vai permitir 8 por 8 ou 10 por 8, mas como não está dando para criar as 13 linhas de uma vez, eu vou criar aqui com 8 e depois eu faço o resto, ok? Vou dar um clique, ó, ele gerou aí a minha tabela, certo? E a gente vai colocar o nosso título lá. Eu tô com a colinha aqui do lado, que senão eu esqueço de algumas informações. Mas eu vou colocar algumas informações aqui para a gente poder estar preenchendo a nossa tabela, certo? O que que acontece? Quando o texto está muito grande, não dá certo eu deixar apenas em uma célula, né, aqui dentro da minha coluna. Então, eu preciso estar corrigindo isso daí utilizando uma opção que a gente viu no nosso conteúdo passado. Então, eu vou selecionar daqui para cá toda essa primeira linha, todas essas colunas da primeira linha. Vou clicar em cima do que está selecionado, ó, com o botão direito. Vou lá na opção mesclar células. O que ele vai acontecer quando a gente fizer isso daqui, Bruno? Quando eu clicar em mesclar células, tu acha que ele vai fazer o quê? Vai unir, exatamente. Ele vai juntar todas, ó, em uma única linha, né? Ele pegou todas as colunas, juntou tudo, certo? E transformou aí tudo em uma única linha, ok? Vamos dar continuidade aí nos outros itens, onde a gente vai estar preenchendo aqui essa coluna inteira e também as demais aqui, onde ele vai estar dividido também na questão de alunos. Vou colocar aqui, certinho. Oi? Mas não é o Excel, é o Word. Esse aqui é o Word. Lembra o Excel porque a gente está trabalhando com planilhas também. Eu vou selecionar daqui para baixo, ó. Daqui para baixo eu vou precisar mesclar também. Vou clicar com o botão direito e mesclar células. Só que acontece, o nosso texto ele não fica tão interessante dessa forma, né? Então eu preciso corrigir isso daqui rotacionando o meu texto. Então eu vou dar um clique aqui em cima, ó, na opção Layout. E dentro de Layout, vocês vão ver que tem uma opção chamada Direção do Texto. Vou dar um clique lá. E ele vai começar a rotacionar, ó, o meu texto até ele ficar assim, certo? Apontando aí para cima, que é o que a gente espera
para ficar mais organizado. Certo? Até aqui, tranquilo? Perfeito? Ixi, bem queria, viu? Ia dar certinho. Vou botar aqui alguns nomes. Ué, não ia dar certo. Pedro. Opa. Ah, eu coloquei o nome de todo mundo. Ué. Ih, rapaz. Rapaz, eu não deixava não, Pedro. Aqui a gente vai ter algumas notas das nossas matérias, certo? Ah, vou botar tudo igual então, porque senão aí Pedro... Vou colocar igual, que aí fica melhor, né? Olha aí. Certo? Tranquilo? E aqui nas demais a gente precisa trabalhar aí com... Aliás, isso aqui vem pra cá. Aqui vai ser duas notas aí para dezembro e duas notas para janeiro, certo? Então aqui em dezembro a gente teve essas notas, tá? Então são duas matérias. Eu vou selecionar aqui dezembro, botão direito, entre essas duas colunas, vou clicar lá em mesclar células. E a mesma coisa aqui em janeiro, seleciona duas colunas, botão direito, mesclar células. Colocar aqui 8,5 para cada um, ó, já aumentou na primeira nota, na segunda também. Certo? Belezinha? E aqui na lateral a gente coloca a parte das faltas. Então eu vou mesclar logo, botão direito e mesclar. Ou a gente pode utilizar aqui para estar criando a média também, certo? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui média. Exato, a gente viu lá no Excel, né? A gente viu as médias. Aqui no Word, eu teria que fazer realmente o cálculo à mão. A gente teria que somar todas as 4 notas e dividir por 4, certo? Eu não tenho aqui no Word a mesma funcionalidade que eu tinha lá no Excel. Então aqui não dá para a gente fazer cálculo. Você teria que fazer em outro canto e tá adicionando aqui. Colocar aqui embaixo, ó. Quantidade de aulas em dezembro. Vou mesclar essa quase todas as colunas. E a mesma coisa aqui, só que para janeiro. Seleciona tudo até a penúltima coluna, botão direito e janeiro. Okay? Aqui ele coloca essa linha azul porque ele quer colocar, ó, o mês com a letra iniciando em minúsculo. Só que é errado a gente colocar isso daqui em minúsculo, certo? Então é interessante que vocês ignorem quando ele colocar essa linha em azul, certo? Para que ele deixe aí o mês começando realmente com a primeira letra em maiúsculo, certo? Eu vou colocar 10 aulas para dezembro, né? E 15 aulas aí para janeiro,
tá? A média aqui eu vou inventar. Eu não vou fazer o cálculo não, eu vou colocar 8,5. Que a maioria das notas estão iguais, então basicamente vai dar isso, 8, 8,5. A tabela, ela já está finalizada, certo? Agora, o que a gente tem que fazer? Eu preciso trabalhar com a parte da formatação. Qual vai ser a parte da formatação que a gente vai estar utilizando aqui? Eu vou estar selecionando, ó, todo o texto. Posso fazer isso ou utilizar o atalho. Oi? Não, PDF não. A gente pode dar um Ctrl T para que ele selecione também o texto pelo teclado ou selecionar com o mouse, ó, lá de baixo até aqui. Quais são as fontes padrões que a gente utiliza no Word? São duas que eu falei. Quais são? Arial e qual é a outra? Quem... é aquela outra lá, qual é a outra lá? Quem lembra o nome? Ih, rapaz. Raquel, é a Times, né? Aqui, ó. Times New Roman. Quase que você acertou. Foi perto aí. A gente tem o Arial, tá? Existem várias versões do Arial, mas o que a gente utiliza por padrão é sempre o Arial normal ou o Times aí para poder utilizar dentro do nosso texto. Então, vou estar utilizando aqui o Arial, que é o que a gente já está mais acostumado. E o tamanho da fonte padrão é 12, sempre, certo? Vou deixar ele alinhado aqui, ó, ao centro. Eu vou alinhar tudo que eu já digitei ao centro. Inclusive, essa última parte aqui do cantinho, ela também fica alinhada ao centro. Só que ela não é aplicada diretamente aqui pelo parágrafo. Essa parte aqui em específico, eu vou selecionar. E eu tenho que voltar aqui, ó, para Layout. E dentro de Layout, ele vai ter a opção aqui, ó, do centralizado aplicado aí a essa rotação da direção do texto, certo? Ele é um pouquinho diferente. O nosso texto normal aqui, ele já está alinhado utilizando as ferramentas padrões, mas esse último aqui do cantinho, ele tem que ser feito alinhamento lá pelo Layout, certo? Bora lá preencher a nossa tabelinha agora. Eu posso fazer de duas formas. Ou eu posso utilizar um preenchimento padrão. Qual vai ser o preenchimento padrão? Eu vou selecionar tudo. E agora eu vou lá em cima novamente em ferramentas de tabela. Na guia Design. E eu tenho isso daqui, ó, estilos de tabela. Dentro de estilos de tabela, se você clicar na setinha para baixo, ele vai estar deixando você modificar, ó, toda a sua tabela. Vou até jogar aqui, é porque ele vai cobrir aqui um pouquinho. Ele vai cobrir de toda forma. Ele vai estar modificando, ó, a sua tabela. Deixa eu dar um clique para ele mostrar. De forma automática. Isso daqui fica a critério de vocês utilizar ou não. Ou a gente pode fazer aí do modo manual, né? Como é que seria o modo manual, professor? Aí vai ser o seguinte. Eu estou aqui com a minha tabela. Eu selecionei aqui a primeira parte, a primeira linha. E vocês vão ver que tem esse balde de tintas, ó, dentro aqui de página inicial. Eu voltei para cá. Tenho esse balde de tintas. E toda vez que eu clicar na setinha para baixo, ele vai estar modificando, ó, a cor da linha inteira. Certo? Então, esse é o modo manual. Você teria que fazer aí linha por linha ou coluna por coluna para ele estar alterando as cores. Certo? Eu vou fazer exatamente isso entre os meus itens. Não é interessante a gente trabalhar com isso, ó, com cores muito chamativas, como o vermelho, ou o amarelo, ou um laranja. Um rosa pink, é verdade, tá aqui em mais cores. Vai ter, ó, o tom do rosa lá. Não é interessante a gente utilizar isso. Por quê? Porque afeta a visão das pessoas, certo? Então, se você está afetando a visão das pessoas, não é interessante estar utilizando ela aqui dentro do seu documento. A gente já viu isso lá no Excel também.
Nesse caso aqui que ele está utilizando esse tom de rosa, o preto não vai ficar legal. Se você quiser utilizar esse rosa, teria que alterar aqui, ó, a cor do texto, né? Então, vou selecionar aqui o texto, vou clicar na setinha para baixo. Vou escolher aqui a cor de letra, ó, branca, porque aí vai dar uma aliviada na questão da escrita e vai dar para a gente conseguir ler o que está sendo exibido aí dentro da minha tabela, certo? Vou selecionar aqui os outros. Trabalhar aqui com a cor um pouco mais clara. Não, vermelho não, Pedro. Nossa, essa cor ficou horrível. Era essa daqui. Pronto. Ok, agora sim. Ficou meio que um carnaval, assim, vamos dizer, na nossa tabela, mas eu... Não, vermelho não. Mas ficou organizado aí as informações que a gente já precisava ter dentro dessa nossa tabelinha, meio que um boletim aí para o nosso curso de informática, certo? Aqui no nosso documento, a gente pode fazer o seguinte também para dar uma melhorada. Eu posso alterar a cor de plano de fundo do meu documento. Normalmente a gente só está acostumado a ver os arquivos do Word com um plano de fundo branco, né? Mas eu posso vir aqui em cima, ó, dentro de layout da página e ou melhor, design, dentro de design e lá no cantinho, ó, cor da página e tá alterando, ó, a cor de plano de fundo aí do meu documento, certo? Então, isso daqui não é muito utilizado. Por quê? Se eu de repente coloco aqui um plano de fundo na cor preta e colocar esse documento para ser impresso, olha a quantidade... Não, vermelho não. Olha a quantidade de tinta que vai ser gasta aí, ó, só para imprimir esse documento aí todo na cor preta, fora a tabela, né? É por isso que as pessoas elas não colocam as cores aí de plano de fundo, ó, do documento para ser impresso, tá? Não sei se seja uma gráfica, que aí eles realmente têm uma impressora adequada para isso. Adequada para isso, certo? O interessante é você estar sempre trabalhando aí com o plano de fundo na cor branca, tá? Porque aí quando for imprimir, ele não gasta tinta, ó, para essa parte de trás, e sim apenas aplica a nossa tabelinha, certo? Mas caso você queira mudar, opa, na mensagem no chat. Ah, tá, é verdade, Raquel dando uma bronca aí em Bruno no seu WhatsApp aí. Dá uma pausa no seu WhatsApp aí, Bruno. Please. Ó. Vou deixar aqui um azul escuro. Eu deixei aqui essa cor porque no nosso caso aqui não vai ser impresso, tá? Vai ficar apenas aí para a gente estar utilizando na máquina. Então não vai ter problema aí de eu te deixar ele com essa cor de plano de fundo azul escuro. Mas todo o texto que eu fosse digitar por aqui, se eu digitar na cor preta, ó, vai ficar ruim de ler, né? Então, o que é que eu faço? Eu tenho que selecionar o texto, voltar lá em página inicial, dentro de página inicial, e aqui na cor do texto, a gente tem que alterar, ó, para branco, né? Porque como no plano de fundo ele é escuro, eu preciso ter um tom de letra aí que seja um pouquinho mais claro, tá? E que ele se torne aí mais visível de eu estar utilizando dentro desse documento, certo? Até aqui tranquilo? Alguma dúvida? Não? De boas? Todo mundo ok? Joinha? Show de bola, então. Só pra gente fazer...
Só para a gente fazer uma breve revisão aqui do que a gente trabalhou hoje, a gente viu aí como é que eu posso estar construindo uma tabela dentro do nosso documento aqui do Word e aplicando aí várias formas de formatação. A gente fez aqui do modo manual, que é através aqui do nosso balde de tintas, que é o realce, certo? Eu apliquei em cada uma das linhas e colunas. E também posso fazer isso, ó, dentro da opção de design da minha tabela. Se eu clicar aqui na setinha para baixo, eu posso escolher qualquer um dos modelos e ele vai estar atualizando aí a minha tabela. Fora isso, a gente viu aí que dentro da opção aqui Design, dentro desse menu, eu tenho aí uma ferramenta chamada Cor da Página, né? Que ele altera aqui para mim a cor de plano de fundo e eu tenho que estar adaptando aí a cor do meu texto a esse plano de fundo, certo? Tranquilinho? Outra mensagenzinha lá no chat. Eu não estou no WhatsApp, eu estou lanchando. Beleza. Tá. Tá bom. Ainda não almoçou, mas vai dar certo. O Pedro já está comendo ali o microfone dele. Entendeu? Ó, as meninas do CRA, elas vão estar enviando esse arquivozinho para vocês responderem, certo? Vai ser, eu preciso que vocês respondam para poder estar contando a presença de vocês aí nesse nosso conteúdo online de hoje, aonde ele diz aí, vimos que podemos criar diversos arquivos utilizando as tabelas, né? Cite 2 exemplos aí de documentos que podemos criar utilizando o recurso de tabelas, certo? O que ele quer dizer com isso, professor? No nosso conteúdo passado, a gente criou o que utilizando a tabela? Qual era o item? Quem lembra? Eita! Alô? Oi? Travou? No nosso conteúdo passado, a gente criou o que? Qual era o item que a gente criou utilizando as tabelas? Certo, mas com a... Não, com a tabela a gente criou o quê? Era um calendário. Não era um calendário? Nosso conteúdo passado. Exato. Não, no Word, nosso conteúdo passado. Não, no Excel não. Esquece o Excel. Esquece o Excel, foi no Word. Certo? Pronto, exatamente, é isso que eu queria dizer. E hoje a gente criou um boletim, então são já 2 itens aí para vocês utilizarem aqui como resposta, né, dessa primeira questão. Já na segunda questão ele diz aí, podemos aplicar formatação em nossas tabelas? Será que a gente pode? Sim, não, talvez. E a terceira questão, podemos inserir imagens dentro da tabela? Será que sim, não? Não, será? Ih, rapaz. Isso... Eu vou dar um clique aqui, ó. Vou dar um clique aqui no 15 e vou dar um tab, né? O tab ele tá aí ao lado da letra Q. No nosso conteúdo passado eu mostrei que podia pegar uma imagem e colocar embaixo do calendário. Eu vou dar um clique aqui dentro da tabela e lá na opção inserir eu tenho o recurso aí de imagens, né? Então eu vou dar um clique aqui. Será que pode? Deixa eu ver aqui na área de trabalho. Pronto, eu tenho uma foto aqui, ó, do Sebrae. Vou dar um clique e inserir. Eita! Olha aí. Inseriu dentro da tabela? Mas ficou organizado? Exatamente. Mas aí qual é a nossa pergunta lá? Ele pergunta para vocês, ó, podemos inserir dentro da tabela uma imagem, sim ou não? Podemos, né? O problema é que ela vai ficar, como o Pedro disse, vai ficar todo bugado aí, né? Mas sim, podemos inserir imagens dentro da tabela. Exatamente, Pedro. Gente, eu vou estar encerrando por aqui, certo? Yes! Esse foi o nosso conteúdo online de hoje.
Vamos ver aqui qual vai ser o nosso próximo conteúdo, ó, a nossa previsão aí da próxima semana. A gente tá fazendo esses testes com as lives, tá? Pra ver se fica melhor em vez dos nossos conteúdos online. A gente tá testando tudo, certo? E a previsão do nosso próximo conteúdo é... Pera aí, Pedro. É tá trabalhando com uma mala direta, certo? Vocês sabem o que é a mala direta? Ah, então é justamente o que a gente vai estar vendo, ó, no nosso próximo conteúdo online, certo? Então, eu aguardo vocês aí no nosso próximo conteúdo, certo? Vocês vão ficar daqui a pouquinho, às 3 horas aí, com o professor Márcio. Oi. Pronto. Não tem nada não, Pedro. Pronto, depois vai dar certo, Pedro. Tá bom, então. Ó, eu vou encerrar aqui, vocês vão entrando agora lá com o professor Márcio, certo? Porque tem que ser por um link diferente, esse aqui é o meu. Aí tem que entrar pelo dele, certo? É, exatamente. Então, tchau, gente. Até o nosso próximo conteúdo online. Valeu!